E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Antes de qualquer coisa, a checagem é indispensável. Até às 23 horas de 19 de agosto de 2025, não há anúncio oficial de que Keno tenha assinado com o Corinthians. O atacante segue vinculado ao Fluminense e renovou o contrato recentemente, o que torna qualquer notícia de transferência, no mínimo, não confirmada. Por isso, o texto abaixo é um exercício narrativo hipotético, e se construído para roteiro, sem valor de confirmação jornalística. No cenário ficcional, o relógio marcaria a virada da tarde em Itaquera quando as portas do CT Joaquim Grava se abririam para um rosto conhecido do futebol brasileiro. Keno, camisa leve, olhar focado, passos curtos e acelerados, daqueles que lembram o arranque que o consagrou nos gramados. A notícia, guardada a 7 chaves, teria vazado poucos minutos antes, mas os corredores internos já estariam em ebulição. Funcionários cochichariam, fotógrafos se empurrariam e as primeiras imagens correriam o país como um relâmpago. É ele. O sussurro ganharia corpo à medida que Keno cruzasse o estacionamento em direção ao auditório. Em nossa narrativa, o Corinthians apostaria em velocidade e drible para reaquecer a temporada, trazendo um ponta que conhece os atalhos do corredor esquerdo como poucos. O anúncio, breve e direto, destacaria um acordo de curto prazo com opção de extensão, deixando margem para que o gramado seja o juiz principal dessa união. No vestiário hipotético, a recepção seria de respeito. Keno chegaria com a bagagem de quem decidiu jogos pesados e suportou a pressão de decisões continentais, um currículo que conversa com a exigência do ambiente corintiano. A apresentação seria enxuta, sem extravagâncias, e a primeira fala do jogador miraria o essencial: venho para ser útil, competir e somar. Poucas frases, muito subtexto, e a sensação de que a comissão técnica já desenhou páginas novas no caderno tático. Em campo, a projeção é sedutora, amplitude pelo lado esquerdo, diagonais de fora para dentro, aceleração em transição e aquele passe curto que fura linhas ao atrair múltiplos marcadores. O Corinthians, que na ficção abraça a ideia de ataques mais verticais, ganharia uma válvula de escape para aliviar a pressão rival e, ao mesmo tempo, transformar contragolpes em ocasiões claras. Keno traria a ameaça constante do 1 contra 1, capaz de obrigar laterais e zagueiros a viverem em regime de alerta máximo. Para além do encanto do nome, a chegada simbólica teria outra função neste enredo: reoxigenar um elenco desgastado por uma temporada que, na vida real, tem sido irregular em termos de aproveitamento no Brasileirão. A equipe encerrou o primeiro turno de 2025 com desempenho aquém do desejado e sob cobrança forte, contexto no qual qualquer reforço ofensivo vira combustível para recomeçar. A lógica esportiva do Fitch é clara: Keno é ponta de origem, atacante de lado que pode pisar por dentro e entregar profundidade sem perder o senso de associação. Em jogos fechados, seu drible curto serviria para desequilibrar a marcação. Em partidas francas, sua aceleração abriria estradas para o centroavante e o meia que chega de trás. Num Corinthians que precisa multiplicar soluções, a peça agrega repertório, e repertório, em fases turbulentas, vale pontos. No roteiro imaginado, a comissão técnica ajustaria 3 engrenagens para potencializar o recém-chegado: um lateral que saiba alternar apoio e cobertura, um meia de passe vertical que entregue a bola viva, no pé certo e um atacante de referência que arraste a última linha abrindo o corredor diagonal. Com essas premissas, Keno poderia receber em vantagem, atacar o espaço e finalizar de dentro da área, onde seu chute cruzado costuma castigar goleiros. A torcida, claro, seria a personagem central desse capítulo. O barulho em Itaquera ressuscitaria lembranças de viradas, noites continentais e gols nascidos de um drible improvável. A conexão emocional, tão própria do Corinthians, criaria uma moldura de pertencimento quase imediata, desde que o ponta respondesse com entrega e agressividade defensiva, porque, no Timão, recompor é verbo tão importante quanto driblar. No vestiário do protagonista, caberia uma ambição silenciosa: transformar lembranças em nova fase. E, mesmo em um texto de ficção, o histórico pesa.
Keno construiu uma carreira de decisões, com momentos grandes, inclusive uma noite inesquecível de passes para gol em final continental. É a assinatura esportiva de quem sabe aparecer nos palcos que importam. Trazer essa memória vencedora para um grupo que busca estabilidade seria mais do que marketing, seria estratégia. No capítulo seguinte do nosso "E se?", a estreia planejada guardaria simbolismo. Nada de espetáculo midiático, foco na bola parada ensaiada, sincronismo de pressão pós-perda e densidade pelo lado forte para cercar segundas bolas. Keno apareceria como gatilho, recebe aberto, atrai a dobra e solta rápido para acelerar o lado oposto, uma leitura que dá respiro ao time e cansa o adversário. O vestiário do Corinthians, sacudido no primeiro semestre com trocas de rumo e decisões duras, precisaria de referências de campo para virar a página dentro do campeonato. O contexto recente mostrou o tamanho do desafio: demissão de treinador, oscilação na Sul-Americana e cobranças recorrentes no Brasileirão. Não há atalhos quando a tabela aperta, e até por isso uma peça pronta, acostumada à temperatura alta, pode encurtar processos dentro de jogo. Em paralelo, a Copa do Brasil e a própria Sul-Americana, torneios de mata-mata nos quais a coragem individual muda a curva de uma campanha, ganhariam protagonista específico. Keno é desses que, no recorte de um lance, desloca a muralha rival um passo para trás e abre janela para o gol. Em duas pernas, uma arrancada pode valer classificação. Em 90 minutos, um drible pode quebrar o gelo emocional de uma equipe sob cobrança. No campo da gestão de elenco, a ficção não foge da realidade do futebol. Minutos serão conquistados. A camisa não garante titularidade, e o mapa de calor dirá, jogo a jogo, onde Keno entrega mais, aberto na linha, como tradutor da amplitude, ou aninhado por dentro, turbinando os apoios do meia central. O Corinthians, em busca de pontos e estabilidade, só tem a ganhar com um ponta que saiba alternar largura e infiltração. Do lado humano, imaginar Keno em Itaquera é imaginar a história reencontrando o ambiente que respira pressão diária. O atacante, calejado por decisões e por grandes praças do Brasil e do exterior, teria no Corinthians um palco à altura da própria biografia esportiva. A equação é simples de escrever e difícil de executar: intensidade, disciplina tática e ousadia no terço final. É disso que o time precisa para, na prática, transformar narrativa em tabela. E se tudo encaixar como desenhado neste exercício, o Corinthians ganharia mais do que um reforço, herdaria um gesto de coragem técnica, a afirmação de uma ideia de jogo menos reativa e mais propositiva. Porque, quando um ponta capaz de desorganizar defesas pisa no gramado com confiança, o futebol volta a ser um território onde um detalhe, um drible, uma finta, um passe que ninguém viu, muda destinos. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O passo seguinte foi técnico e direto: campo reduzido, exercícios de aceleração e o velho duelo de um contra um para afiar o gesto que torna Keno diferente. A comissão cobrou tomada de decisão em 2 toques, alternância de largura e diagonais curtas para chegar à área. O foco, desde o primeiro treino, foi transformar potência em produtividade. Não basta correr, é preciso correr para o lugar certo. Nos bastidores, o vestiário recebeu o reforço com pragmatismo. A hierarquia de minutos não se reescreve apenas com uma assinatura, ela nasce do rendimento. Keno entendeu o recado e se colocou como solução, não como centro do universo. O discurso interno foi simples: competir por posição, elevar o nível do treino e entregar nos jogos o que o Corinthians mais precisa: profundidade real. Do ponto de vista tático, a engrenagem que o cerca passa por um lateral que saiba ora sobrepor, ora proteger, e por um meia capaz de alimentar o corredor com passes que eliminem pressão. A ideia de ter um ponta que arrasta a última linha obriga o adversário a esticar o campo. Quando isso acontece, o meio respira, os interiores aparecem e o centroavante ganha metros para finalizar de frente. Há também o capítulo defensivo, frequentemente esquecido quando se fala de atacantes de lado. A comissão exige recomposição em linha, pressão pós-perda agressiva e leitura para fechar o passe por dentro. Keno, calejado por jogos grandes, conhece a importância de roubar 2 ou 3 metros ainda sem a bola. É ali que nascem os contra-ataques letais que o Corinthians pretende explorar.
No plano de jogo para partidas em Itaquera, o desenho inclui variações, amplitude máxima nos primeiros 15 minutos para estressar a marcação, inversões aceleradas quando o rival dobrar no lado forte e triangulações na meia-lua para buscar o chute cruzado. Keno entra nessa equação como o gatilho de imprevisibilidade, o lance que desarruma a linha e convida o zagueiro a dar um passo além do seguro. Em termos de elenco, a chegada puxa a fila da meritocracia. Quem joga por dentro ganha opção para tabelas rápidas, quem ataca o segundo pau se beneficia dos cruzamentos rasteiros, quem protege a área adversária encontra mais rebotes. É um efeito dominó. Quando um ponta vence o duelo, o sistema inteiro percorre o campo em vantagem. A torcida, por sua vez, já escolheu o enredo, quer ver ousadia. E ousadia, aqui, não é firula, é coragem para receber pressionado, girar em espaço curto e acelerar na direção do gol. A química entre arquibancada e gramado depende de entrega, e Keno sabe que o primeiro passo para firmar território com a Fiel é mostrar que cada corrida tem propósito. Há um componente mental nessa reta decisiva da temporada. O Corinthians precisa transformar tensão em energia competitiva, e jogadores com quilometragem em jogos eliminatórios costumam encurtar caminhos. Keno conhece o peso da bola nos minutos em que o estádio prende a respiração, é justamente ali que o drible queima como faísca e muda um placar amarrado. No cronograma do clube, o mapeamento de carga foi planejado para acelerar a adaptação sem estourar o físico. Treinos específicos para o gesto de arrancada, trabalho de prevenção para adutores e panturrilhas, além de sessões de vídeo para memorizar gatilhos de pressão. A intenção é clara, colocar o jogador em condição de decidir, sem perder sessões por desconfortos evitáveis. Mercado e campo andam juntos, e a contratação sinaliza um Corinthians disposto a adicionar soluções prontas ao repertório. Em um calendário que não espera, apostar em quem entrega hoje reduz incerteza. E, quando a medida é certa, um reforço de meio de ano costuma valer pontos que não voltam no fim da tabela. Do lado do adversário, a leitura muda. Marcar o Corinthians passa a incluir um olho constante no corredor esquerdo, com dobra mais cedo e volante atento para cobrir a diagonal curta. Ao obrigar o rival a reagir, o time ganha margem para atacar o lado contrário com mais gente. É a velha conta do cobertor, puxa de um lado, descobre do outro. No vestiário, a liderança silenciosa se constrói com pequenos ritos, chegar cedo, competir forte em treino, escolher o passe simples quando difícil seduz. A cada jogo, uma estatística conta essa história sem discurso, duelos vencidos, faltas sofridas perto da área, assistências esperadas a partir de cruzamentos rasteiros. Se esses números subirem, o resultado aparece naturalmente no placar. Em campo, o detalhe decide. Um corpo perfilado para dentro, um toque de calcanhar para deixar o lateral livre, um corte seco que força o pênalti de quem chega atrasado. Keno vive desses frames, e o Corinthians precisa que eles se repitam com frequência suficiente para virar rotina. Quando o extraordinário vira hábito, a campanha muda de patamar. A conclusão é objetiva. O clube adiciona velocidade, drible e experiência em noites grandes, o jogador encontra ambiente para competir por títulos e escrever novos capítulos. Cabe ao gramado confirmar a tese, rodada após rodada, com participação direta em gols, pontos e classificações. O resto é ruído, o futebol, no fim, sempre responde. Se a bola confirmar o plano, a União tem tudo para entrar naquelas listas que o torcedor cita de memória, com orgulho de quem viu de perto. O Corinthians ganha uma válvula de escape, Keno ganha um palco que cobra e aplaude na mesma medida. E o campeonato, por tabela, ganha um protagonista que acelera quando a maioria freia. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.